O segundo episódio da terceira temporada de Star Trek Picard, chamado Encerrar, traz grandes revelações e reviravoltas na trama. Assim como no primeiro episódio tivemos muitas referências às produções anteriores de Star Trek, neste segundo episódio não foi diferente. E as referências permanecem. E a série se beneficia muito com a colocação sutil deles. Neste vídeo vamos analisar o episódio Encerrar, da terceira temporada de Star Trek Picard. Esse vídeo tem spoilers e se você ainda não assistiu esse episódio, corre lá para assistir e depois volta aqui. E se você já assistiu, deixe a sua opinião aqui nos comentários e então, vem comigo! Enquanto no primeiro episódio dessa temporada, o destaque da introdução foi a Doutora Beverly Crusher, neste segundo episódio, o destaque foi seu filho Jack Crusher. Logo no início, somos levados a uma cena de 2 semanas no passado que tem muito a nos dizer. Primeiro, vemos que Jack Crusher levou a Eleus a Sarnia Prime e está ouvindo uma música de rock dos anos 70 chamada Star Child, da banda Baby do Texas. O nome dessa música significa criança estelar ou filho das estrelas. E se você for olhar a tradução da letra, verá que fala sobre uma criança que nasceu no espaço. E isso, é claro, tem muito a ver com Jack. Além do fato de mostrar que ele tem um ótimo gosto para a música e também ser uma brilhante jogada para mostrar o contraste que existe entre ele e Picard, que é fã de música clássica. Nessa cena, Jack também revela a Eleus 12 como uma nave médica mariposa. Isso faz referência à clínica médica Las Mariposas do século XXI, administrada pela doutora Teresa Ramírez, que vimos na segunda temporada de Picard. Rios ficou para trás no século XXI e ele e Teresa continuaram com a ajuda humanitária pelo resto de suas vidas. Então esse tipo de nave existe por causa de Rios, através da aventura de viagem no tempo de Jean-Luc Picard na segunda temporada da série. Quando os patrulheiros Fenris embarcam em sua nave, ele é forçado a passar por uma inspeção e mostrar a eles a carga que tem a bordo. E dentre os suprimentos vemos uma garrafa com a famosa cerveja romulana. A garrafa nesse caso é exatamente igual a que o Dr. McCoy tinha no filme Star Trek 2 A Ira de Khan, que foi quando vimos a cerveja romulana pela primeira vez. Neste episódio descobrimos que a Doutora Crusher estava em grave perigo por conta de seu filho, conhecido como criminoso e vingarista, não apenas no espaço da Federação, como também fora da Federação. E o flashback termina com eles relatando a alguém misterioso que encontraram Jack. Até o momento eu gosto do Jack Crusher, apesar disso. Mas vamos ver se a minha opinião vai mudar conforme os próximos episódios. Mas eu acho que ele tem uma vibe muito Han Solo de Star Wars. Mas alguém percebeu isso? Deixe aqui nos comentários. Depois desse flashback, então, somos levados à presente situação de risco e ameaça em que Picard, Riker e Jack se encontram no momento a bordo da Eleus. E quando a nave auxiliar da Titã que Picard e Riker usaram para ir até a Eleus é destruída, é possível ver que o nome dela é Saavik. Isso é uma clara homenagem à protegida de Spock, meio vulcana, meio romulana, oficial da Frota Estelar Saavik, que apareceu pela primeira vez no filme A Ira de Khan, interpretada pela saudosa atriz Kirstie Alley, e depois por Robin Curtis em A Procura de Spock e em A Volta para Casa. Isso foi sensacional e foi revelado pela conta oficial da Paramount no Instagram que Saavik foi a capitã da primeira Titã,
a qual assumiu o comando em 2290, que antecede a Titã de Riker e a Titã de Shaw. Neste episódio, modelos de ouro das 3 titãs estão em exibição na sala de briefing. A de Saavik no século 23, a de Riker no século 24 e a de Liam Shaw no século 25. Parece que batizar naves auxiliares em homenagem aos antigos capitães das naves é uma tradição antiga, porque em Star Trek A Nova Geração, no episódio O Colecionador, temos uma nave auxiliar chamada Pike. É claro, em homenagem ao capitão Christopher Pike, um dos primeiros capitães da Enterprise. A bordo da USS Titã, 7 de 9 discute com aquele chato e mesquinho capitão Shaw sobre o dever de salvar o almirante Picard e o capitão Riker. Mas eu sinceramente não sei como a frota estelar pode ter colocado alguém como ele no comando da Titã. Ele simplesmente está decidido a deixar esses grandes heróis morrerem e não tá nem aí. Enquanto os grandes capitães da frota são destemidos, corajosos, desbravadores e leais, esse Shaw não tem nenhuma gota disso. Quantas vezes nós vimos o Capitão Kirk, o Capitão Picard, o Capitão Sisko, a Capitã Janeway e o Capitão Archer arriscarem suas próprias vidas e naves para salvar uma única vida, através de uma inteligência extraordinária, seguindo o sentido e a moral de fazer o que é certo, porque até uma única vida é importante. Imagina a vida de 2 grandes lendas da frota estelar e do universo de Star Trek, como o Almirante Picard e o Capitão Riker. Não estou dizendo que os capitães têm que colocar em risco suas naves, mas que essas são situações pelas quais naves estelares e toda a tripulação já estão mais que preparados para enfrentar, assim como seus respectivos capitães. Afinal, nave estelar é sinônimo de aventura, ou seja, risco, perigo. E infelizmente não é isso que vemos nesse capitão Shaw. E 7 de 9, sabendo como Shaw é egoísta e orgulhoso, de forma muito inteligente, diz a ele que ele pode ser lembrado como o herói que salvou heróis ou como o capitão que deixou 2 lendas morrerem. Essa frase dela foi incrível e teve efeito sobre ele, que voltou para salvá-los, mas é claro, pensando apenas nele, né? E é lindo demais ver a Titã chegando para defender a Eleus. Neste episódio nos é revelado a mais nova vilã chamada Vadic, uma caçadora de recompensas que está atrás de Jack, por ter uma recompensa considerável pela sua cabeça. Apesar de ser totalmente desconhecida pela Federação, Vadic mostrou um notável conhecimento sobre a frota estelar e seus oficiais, sabendo o nome deles e dizendo que fica feliz que Liam Shaw tenha continuado funcional, dado seu perfil psicológico oficial da frota. Ou seja, se até essa caçadora de recompensas sabe disso, imagine a frota. Como ele conseguiu o comando dessa nave estelar, não sabemos. Além disso, ela também sabe o nome do almirante Jean-Luc Picard e que ele possui um corpo sintético, que vimos ele ganhar lá no final da primeira temporada. Uma curiosidade é que a atriz que interpreta a Vadic é Amanda Plummer, que é filha do ator Christopher Plummer, que interpretou Shang no filme Star Trek VI, A Terra Desconhecida. Vadic então dá a eles 1 hora para decidirem se vão entregar Jack ou sofrer as consequências. E enquanto isso, eles descobrem que Jack Crusher, como um astuto criminoso, usa vários nomes falsos com as suas iniciais. Jack Crusher, vulgo Jack Canby, John Carson, James Cool e meu preferido pessoal, Jarvis Carvel. Mas dentre esses nomes há uma grande referência, que é o nome James Cool, que é uma referência ao protagonista de Os 12 Macacos.
interpretado por Bruce Willis no filme de 1995 e no reboot por Aaron Stanford. Nessa versão de Os 12 Macacos com Aaron Stanford também estrelou Todd Stachurick, acho que é assim que fala o nome dele, que é o ator que interpreta o Capitão Shaw, e foi produzida por Terry Matalas, o mesmo que está produzindo a 3ª temporada de Picard. Mais tarde nesse episódio, o próprio Aaron Stanford, que interpreta James Cool, aparece em Star Trek Picard como o Ferengi Sneed. E falando sobre o Ferengi Sneed, agora vamos falar um pouco sobre o que vimos de Raf neste episódio. Raf lida com a culpa que sente por não ter parado o ataque terrorista ao centro de recrutamento da Frota Estelar que vimos no episódio anterior. A pessoa misteriosa da inteligência da frota que se comunica com Raf diz a ela que a Frota Estelar está encerrando as investigações e que eles acreditam que o criminoso por trás desse ataque foi o Romulano Tiluco. Raf se recusa a aceitar isso, acreditando que Tiluco é muito pequeno para um crime tão grave. Raf descobre que mesmo que tenha sido Tiluco, ele conseguiu a arma na mão de um senhor do crime Ferengi chamado Sneed. Ela decide que vai continuar sua investigação para o desgosto da pessoa misteriosa que se comunica com ela. É nesta cena que o título do episódio é reutilizado, já que essa pessoa ordena para ela encerrar. Encerrar. Encerrar? Mas todos nós sabemos que Raf não vai deixar passar. Ela então pede ajuda a seu ex-marido Jay, que é dono de um bar, para se encontrar com o Ferengi. Mas ele fica chateado, pois pensava que ela queria estar com ele para tentar se comunicar com o filho deles. Já vimos ela tentar isso na 1ª temporada, mas sem sucesso. E sinceramente, será que ninguém da família de Raf conhece o perdão? Ela mudou, ela não é mais uma viciada. E eles simplesmente não a perdoam e ficam jogando isso na cara dela o tempo todo, principalmente aquele filho terrível dela. Por fim, Jay dá a ela um ultimato cruel dizendo que ou pode ajudá-la a se reconectar com Gabe, ou pode ajudá-la a encontrar Sneed. Ele não fará as duas coisas. Que motivada pelo dever e pelo senso de responsabilidade, Raf escolhe a missão. Então vemos uma das cenas mais marcantes e icônicas deste episódio, que é quando Raf se encontra com o Ferengi Sneed. Em um momento, Raf diz a ele que a Federação não valoriza o dinheiro. Isso faz uma referência a um conceito já antigo de Star Trek, que é que a Federação não usa dinheiro. James Kirk brincou sobre isso em A Volta para Casa. E em Star Trek Primeiro Contato, Picard diz abertamente que dinheiro não existe no século 24. Mas desde a série original sabemos que no universo de Star Trek há muito dinheiro, mas a Federação especificamente não o usa. Outras culturas e espécies não abrem mão do dinheiro, principalmente os Ferengi, é claro. E finalmente chegamos ao momento que faz dessa cena tão emocionante, que é o grande retorno de Worf, um dos personagens mais icônicos do universo de Star Trek e que é tão incrível em A Nova Geração e em Deep Space Nine. Essa cena de Worf salvando Raf foi linda, nos revelando que a pessoa misteriosa da inteligência da Frota Estelar que se comunicava com ela era Worf. Agora, voltando à USS Titã, a situação chega ao ponto de Jack se oferecer para se entregar a Vadic, se isso significar que sua mãe estará segura. Jack consegue se libertar e vai até a área de transporte para se entregar a Vadic. Vemos então a cena em que o Capitão Riker vai à enfermaria acordar a Dra. Crusher. Então Riker leva a Beverly para a ponte no momento absolutamente perfeito, para confirmar as teorias de Picard sobre Jack. É um momento lindo, sem a necessidade de palavras. Nesse momento passou um flashback na minha cabeça de tudo o que eles viveram na Nova Geração. Foi emocionante. Quando o Almirante Picard mostra a sua autoridade e cancela as ordens de Shaw, impedindo que Jack se transporte para a nave inimiga. Shaw o questiona sobre isso e Picard responde:
porque ele é o meu filho. E assim ele ordena a fuga da nave. Esse momento foi simplesmente incrível, porque uma coisa que me incomodou muito em Star Trek Picard desde a primeira temporada é que os produtores da série não colocaram o devido respeito e consideração para com o Capitão Picard, pelo qual ele é digno, assim como os outros tinham por ele na nova geração. E no caso de Star Trek Picard deveria haver ainda mais respeito, até porque, além dele ter marcado a história da frota estelar, ele também é almirante. Deve haver respeito não apenas ao almirante Picard, mas também ao Capitão Riker e toda a tripulação da nova geração, pois eles são grandes lendas. Então eu fiquei muito feliz em vê-lo exercendo a devida moral que ele possui. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Tchau e até o próximo vídeo. Vida longa e próspera, Treks!